Tem dor de cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela daí? Tá dando para ver direitinho as letras e tudo mais? Opa, tô aqui tocando também. Deixa eu ver aqui. Tá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo ver a tela também? Opa, tem alguém tocando campainha de novo. Testando. Ih, o microfone parou. Será? Ah, o microfone está funcionando. O pessoal tá tímido, né? Escreve no chat assim, sim, estamos te ouvindo, infelizmente. Né? A tua matéria é chata pra caramba. Vamos lá. Então, a matéria dessa semana é movimento circular. Uma matéria bem tranquila, não tem nada de dificuldade não. E eu sempre vou fazer da mesma maneira, né? Que é contar um pouco das aplicações, né? Desse conteúdo, para vocês não ficarem 100% perdidos, né? Não ficar 100% vou tacar a fórmula e vocês vão acreditar que é isso, é verdade, ponto final, né? Então vamos lá. Então, movimentos circulares. É bem fácil. Dentro da física, dentro da mecânica, né, que é o livro 1. Então, se vocês forem encontrar algum livro aí com a coleção, o livro 1 que tem esse assunto aqui. E MCU ou MCUV, né, que é o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Tá? Então, vamos lá. Então, antes vamos fazer aqui uma introdução, né, bem tranquila. É basicamente isso aqui, né, introdução, né. Então, começando por aqui, né, eu peguei essas imagens aqui. Então, a gente sempre cria alguma coisa com os nossos problemas, né? Então, o motivacional é sempre em forma de pergunta, né? Opa, tem alguém tocando aqui. Então, o nosso motivacional é sempre em forma de pergunta. Então, aqui, por exemplo, como saber a altura correta para colocarmos um satélite artificial, né? Outra pergunta, como descobrir a velocidade de um furacão antes mesmo dele chegar na costa, né? Então, essa imagem aqui que eu peguei, né, da NASA, né? Empresinha pequena aí, qualquer uma, empresa de esquina. Eu peguei essa imagem aqui da NASA, né, que eles ficam monitorando o movimento de um furacão, né, chegando perto aqui na costa. Chegou, na verdade, né? Mas como é que a gente utiliza, né? Interromper, professor, Oi, mas eu não sei para os outros, mas está tão baixa a sua voz para mim, meu volume já está no máximo. eita, eu já estou falando, berrando aqui. Deixa eu ver se aqui é meu microfone. Deixa eu chegar o microfone perto. Melhorou um pouquinho, sei lá, enfim. Porque meu microfone é bem baixinho, deixa eu aumentar aqui. Ah, microfone é. Alô? Ele silenciar aqui. Não, já tá funcionando. Só que ele fica baixinho, não sei porquê. Deixa eu ver aqui, mandaram alguma mensagem aqui. Opa, vê tudo, tem gente aqui. Tá? Opa, tem mais gente. Então, o que que acontece? Qualquer coisa que você não conseguiu ouvir, você me avisa. Eu repito aqui. Vamos lá. Então, o nosso motivacional é sempre em forma de pergunta, né? Então, como saber a altura correta, né, de a gente colocar um satélite artificial e como descobrir, por exemplo, né, uma velocidade desse monstro aqui quando está chegando perto da costa, né? Então, antigamente, o pessoal ficava falando que não tinha furacão aqui no Brasil, agora já tem, né? Poxa, aí, Brasil aí dando uma de turista, não, de gringo, né? Então, maravilha, né? Só maravilha no Brasil. Então, outros exemplos aqui, né? Ventilador, liquidificador, né? Então, no nosso cotidiano é comum observarmos um movimento realizado por ventiladores, rodas de carros e também pelo liquidificador, né? Todos esses são exemplos de aparelhos que utilizam os conceitos de movimentos circulares, né? Então, o movimento circular acontece aqui no nosso cotidiano o tempo todo, só que passa despercebido, né? Ou não, né? A gente percebe sim, né? Mas
Alguns lugares a gente não percebe, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, a importância, né? Então, por exemplo, né, quem já brincou aí de viajar aí de avião, né? Isso aqui, por exemplo, é uma turbina, né? Então, a construção de turbinas, né, sai de conceitos fundamentais de movimentos circulares, né? Para ter uma boa eficiência, e turbina é bastante importante, né, para o nosso querido avião permanecer no ar, né? E também outro exemplo aqui que eu trouxe, né, como o carro de Fórmula 1, não necessariamente ele, mas todos os carros, né, eles apresentam também uma hélice parecida com essa daqui, né, um ventilador parecido com esse, né, uma turbinazinha, né. Ele é responsável para tirar todo o excesso de calor, né, da combustão do veículo, né, do motor do veículo, e jogar para a parte de fora do carro, né? Porque esse calor, se ficar lá dentro, pode danificá-lo, né? Então, essa parte aqui tem que ser, esse calor aqui tem que ser jogado para fora, né? E também, a partir disso aqui, são usados conceitos de movimentos circulares, né? Bem fundamental também, tá? E até mesmo isso aqui, né? Isso aqui é novidade aí do nosso século, tá? Então, a gente usa até movimento circular para a gente construir gravidade artificial. Olha que interessante, né? Então, o que acontece? O cara que vai lá para o espaço, né? Ele fica flutuando e tudo mais. É tudo bonito, uma maravilha quando a gente está assistindo isso aqui. Aqui na Terra, quando a gente está assistindo os caras lá em cima, é tudo bonito, né? O cara tá voando, não sei o quê, né? Mas vocês nem sabem o quão mal isso faz para o corpo dele, né? Então, o nosso corpo, que passou vários e vários e vários diversos anos evoluindo, né? Todo esse processo de evolução sob efeito da gravidade, de repente alguém vem e desliga a gravidade, né? O corpo não está projetado para viver sem a gravidade. A gente nasce, cresce, evolui, tem filho, família, tudo mais, né? E morre com o efeito da gravidade, né? O corpo não foi projetado para ficar muito tempo sem a gravidade, né? E o que que acontece com os pobres dos astronautas, né, que estão lá em cima, né, lá no ônibus espacial, lá nas estações espaciais, né? Como lá está sem gravidade, o corpo, como não está projetado, muita das junções aqui dos ossos, né, a cartilagem que liga os dois ossos assim adjacentes, consecutivos, assim, né, começam a não serem requisitados. Olha, se eu não estou sendo usado, então ele começa, ao passar do tempo, ele começa a enfraquecer, né? Então as juntas dos caras começam a enfraquecer, o processo de digestão começa a dar tudo errado, os órgãos mesmo começam a se perguntar o que está acontecendo que eu não estou nem conseguindo fazer digestão direito, né? Então é por isso que o cara que é astronauta, não sei se você já viu, os caras ficam comendo uma pasta de dente, né? Com gostinho de frango, né? É só para facilitar o estômago dele de fazer digestão. Aí, eu, vendo todo esse sufoco que os caras passam lá em cima, qual foi a ideia de nós aqui, seres humanos, né? O pessoal de engenharia resolveu fazer? Construir um cilindrão desse aqui, um pedalzinho, né? Com o objetivo do cara ficar pedalando isso aqui. É bom que ele malhe a perna também. Mas conforme ele vai pedalando isso aqui em alta velocidade, essa câmara daqui, o banco que ele está sentado, começa a girar em altíssima velocidade. Então, isso aqui começa a girar em altíssima velocidade, né? E a sensação que esse cara aqui tem, né, conforme isso aqui vai aumentando a velocidade, a sensação que ele tem é que existe um peso aqui fazendo força, né, um peso imaginário aqui, né, invisível, né, fazendo esforço em cima do corpo dele. Então o corpo dele começa a ter a sensação de gravidade artificial, né? Mas quem está fazendo, na verdade, essa gravidade artificial é ele pedalando em alta velocidade, que ele fica girando isso aqui, girando, 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 e ele começa a ter a sensação que tem um pesozinho em cima dele, né? E isso aqui tudo é uma tentativa para reduzir as consequências drásticas que o corpo do ser humano sofre, né? Quando ele passa muito tempo lá em cima na estação espacial, quando ele volta. Tá? Isso aqui é só uma tentativa. Mesmo assim, por isso que quando a gente vê o astronauta voltando para a Terra, ele não consegue nem ficar de pé. Né? Porque os ossos dele já enfraqueceram e aí tem que passar uns 3 meses no hospital fazendo fisioterapia. Né? Só para o cara voltar a fazer uma coisa que ele já fazia antes, como caminhar, né? Tá? Então, a gente usa também o movimento circular para criar gravidade artificial, beleza? Tá?
Mas essa explicação completa disso aqui, né, eu só vou explicar depois, né? Precisa de um pouquinho de falar um pouquinho de força centrípeta e tudo mais. Isso não é para hoje. Eu só vou falar mesmo do movimento circular, tá bom? Qualquer coisa vocês podem dar um berro aí, falar qualquer coisa, tá? Eu repito, tudo mais, tá? Vamos lá. Então, ó, quais são os tipos de movimentos circulares, né? A gente vai ver os dois tipos aqui, ó, essa semana e na próxima. A gente vai ver o movimento circular uniforme, que o pessoal chama de MCU, e o movimento circular uniformemente variado, tá? Que só botar um Vzinho aqui atrás. Movimento circular uniformemente variado, tá? E todas aquelas fórmulas que a gente já viu de movimento retilíneo uniforme, né? Aquelas fórmulas que a gente viu de movimento retilíneo uniformemente variado, eles se repetem aqui. Então é por isso que quando eu dou essa aula aqui, eu falo que a matéria não mudou. É a mesma coisa. A única diferença é que o cara lá está andando em linha reta, né? Aí tem a fórmula lá do sorvete, por exemplo, né? Aqui, como o cara está andando em círculos, né? Só vai mudar as letrinhas, mas o núcleo do problema é a mesma coisa, né? Então aqui vai ficar assim, ó, mais ômega t, que a gente vai ver lá na frente, só estou dando spoiler mesmo. A fórmula é a mesma. A única coisa que vai mudar é a letra. Esse conjunto de letras aqui é para falar que o cara está andando numa estrada. E esse conjunto de letras aqui é para falar a mesma coisa, só que o cara está andando em círculos. Tá bom? Então, a gente vai ver isso, a gente vai fazer exercício. Fiquem tranquilos em relação a isso. Tá? Isso aqui tudo ainda faz parte da introdução. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar especificamente sobre o movimento circular uniforme, como é que ele funciona. É muito tranquilo, nada de assustador. Tá? Eu vou introduzir aqui dois conceitos novos, né, como período e frequência, e depois eu mostro para vocês alguns exercícios que a gente vai resolver aqui hoje. Bem tranquilo. Pegar alguns exercícios de concurso. Tá? Então, vamos lá. Movimento circular uniforme, né? Muito simples, muito simples. Ah, e se eu estiver andando rápido demais ou lento demais, é só me avisar também. Tá? Eu estou tentando andar na velocidade padrão mesmo. Então, tá? O primeiro conceito que eu quero que vocês saibam é como é que funciona o movimento circular. Tá? O movimento circular uniforme. Como é que ele funciona? Né? Imaginando, né, que a gente tem um corpinho, né, andando em círculos, né? Imaginando que ele é um pontinho aqui, né? Utilizando a, as dimensões, né, desse corpo. Imaginando uma bolinha, por exemplo, que está andando em círculos. Né? Ele é classificado como movimento circular porque ele está andando, essa velocidade aqui de escape, né? Essa velocidade aqui, que ele fica girando e girando e girando, ela é sempre constante, ela nunca muda o valor. Ele vai continuar girando com a mesma velocidade para sempre, tá? Então, sempre quando vocês forem ver um problema de um movimento circular, né, sempre a gente vai encontrar essa velocidade aqui. Tá? Essa velocidade aqui. Como a gente está falando de velocidade de movimento circular uniforme, o valor dessa velocidade aqui sempre vai ser igual para todos os momentos que ele ficar dando esse giro daqui. Tá? E também vou introduzir um novo conceito aqui, que é chamado de aceleração centrípeta. Esse ACP daqui. Essa aceleração centrípeta, vocês podem entender isso aqui como uma componente, um ente físico, né, que obriga o cara a continuar na curva. Então, conforme ele vai girando, essa componente aqui chamada de aceleração centrípeta vai obrigar com que esse cara continue fazendo a curva e não saia dessa curva, continue aqui girando e girando para sempre. Então, por exemplo, vamos supor que ele está nesse momento aqui da nossa análise. Então, para onde que vai estar apontando a aceleração centrípeta? Como é uma componente que não deixa o cara sair da curva, ela sempre vai estar apontando para o centro da nossa curva, tá bom? Então, esses aqui são os dois novos conceitos, são um dos conceitos novos que eu gostaria de apresentar para vocês, é que quando você está fazendo uma curva, tem essa componente aqui de velocidade, se for uniforme, essa velocidade aqui não muda o valor, tá? É como se fosse uma velocidade de escape mesmo, né? Ela sempre tenta fugir da curva, mas existe essa componente aqui, né, chamada aceleração centrípeta, que não deixa o cara sair da curva, né? Então, essa componente daqui, desse ACP, é chamada de aceleração centrípeta e sempre aponta para o centro.
Aí, para não ficar isso difícil aqui para vocês visualizarem, eu vou transformar isso aqui num simulador, né? Vamos ver isso aqui em movimento daqui a pouco, tá bom? Mas uma das informações que eu quero que vocês anotem é que o valor da aceleração centrípeta, se ele botar em alguma questão, é dado por essa formulinha daqui, ó. A aceleração centrípeta, como é que a gente calcula? É sempre a velocidade, essa velocidade aqui, né? Que ele está como se fosse uma velocidade de escape, né? Que ele tenta fugir da curva. É só pegar esse valor dessa velocidade ao quadrado e dividir pelo raio da curvatura. Tá? O raio é a distância entre esse extremo aqui, né, desse círculo aqui, até lá no meio. Esse aqui é o raio. Beleza? Então, a gente vai fazer aqui algumas questões usando também essa fórmula. Tá? Se ele pedir, um corpo está fazendo uma curva e tudo mais, né, com uma certa velocidade, e o raio de curvatura vale tanto. Qual é o valor da aceleração centrípeta? A aplicação direta da fórmula. É a velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá bom? E essa aceleração centrípeta tem que tomar cuidado com essas informações aqui que eu vou passar agora. Tá? É que essa setinha, esse vetor velocidade, é sempre tangente à curva. É como se fosse uma velocidade que tenta fugir da curva. Como se tentasse andar em linha reta, né? E ir embora. Então, para onde que vai estar apontando essa setinha de velocidade? É como se fosse uma velocidade de escape mesmo. Ela tenta fugir da curva, ir em linha reta, né? Então aqui, ó, ela está tentando fugir. Né? Aqui, por exemplo, ela tentaria fugir também, né? Aqui, por exemplo, ela tentaria fugir também, né? Ela tenta andar em linha reta. Mas existe um outro cara que não deixa ele fugir da curva, né? Que é o tal da aceleração centrípeta, que sempre vai estar apontando para o centro da curva. Né? Então, ó, a aceleração centrípeta está para cá, a aceleração centrípeta está para cá, nesses dois momentos aqui. Beleza? E como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? É aquela formulinha. V ao quadrado sobre R, que não pode esquecer. Beleza? Então, para não ficar isso aqui, nossa, estático, parado, que na minha opinião é chato pra caramba, o que a gente vai fazer? Vamos rodar um simulador, né? Todo aluno adora um simulador, né? Vamos rodar um simulador isso aqui. Então, deixa eu ver se o simulador aqui vai rodar. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se vai carregar esse cara aí daí. Deixa eu ver se... Vou dar um... eu acho que vai, eu acho que vai. Tá? Vocês conseguem ver aqui essa telinha que eu estou mostrando aqui? Né? Isso aqui é um simulador que daqui a pouco eu passo para vocês. Né? É bastante interessante para entender isso. Né? Então, isso aqui é um disco. O que eu vou fazer com esse disco aqui? Né? Eu vou começar a gerar esse disco com uma certa velocidade aqui. Conforme esse disco aqui está gerando... Opa, tem alguém tocando a campanha. Conforme esse disco aqui está girando, o que está acontecendo? Sempre vai ter essas duas componentes aqui, ó. A velocidade, tá? A velocidade desse corpo aqui que está se mexendo em movimento circular, é sempre uma velocidade que aponta para escapar, né? Uma velocidade tangencial. E vai ter essa componente azinha daqui, que é a nossa aceleração centrípeta. Ela sempre aponta para onde? Para o centro da curvatura, tá? Então, se eu ficar brincando aqui, né, de colocar também esse outro rapazinho aqui dentro, né? Sei lá, vou botar aqui assim, né? Ele também vai ter o quê? A aceleração centrípeta. Essa componente é a chata, que não deixa ele fugir, seguir em frente aqui, ir embora, ir para frente. Então, a aceleração centrípeta não deixa ele sair da curva, né? Vou dar um pause aqui. Essa aceleração centrípeta aqui não deixa o cara fugir da curva, obriga que o cara continue fazendo essa curva daqui. E essa componente tangencial daqui, que é a velocidade, é como se fosse essa velocidade de escape aqui. Ele tenta fugir, mas ele não consegue fugir com linha reta por causa dessa aceleração centrípeta. Beleza? É só para vocês visualizarem assim com mais facilidade. Deixa eu botar rápido pra caramba, né? Então, assim, com o de confundir, acelerei, aumentei um pouquinho a velocidade, né? Então, a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro e a velocidade sempre é tangencial, sempre tentando fugir. Beleza? Tá? Alguém falou aqui alguma coisinha? Tá certo? Vamos lá. Daqui a pouco eu mando isso aqui para vocês, esse simulador daqui. Tá? Vamos continuar. Então, além desse conceito de velocidade, né, e aceleração centrípeta, eu tenho que adicionar mais duas informações, que é a noção de período e frequência. Tá?
Essa noção de período e frequência é muito importante até quando a gente for estudar lá no final da física, porque esse fenômeno de período e frequência acontece muito na natureza, especialmente quando a gente está estudando ondas, a nossa voz, né? Qualquer barulho, tudo tem noção de período e frequência. Então, esses conceitos eles se repetem muito, eles vão aparecer lá no final da física novamente. Tá? E lá nesse finalzinho, eu vou fazer revisões aqui novamente. Tá? Então, é porque a física é sempre um ciclo, né? Ela vai e volta. Né? É sempre a mesma coisa várias vezes. Né? Então, essa aqui seria a primeira vez que eu vou comentar sobre período e frequência. Então, vou fazer uma explicação detalhada sobre o que seria o período e o que seria a frequência. Tá bom? Então, vamos lá. Período e frequência. Né? O período, né? O movimento circular uniforme é um movimento periódico, né? Significa que ele fica se repetindo. Né? O intervalo de tempo decorrido de cada volta completa de um móvel que realiza o movimento circular uniforme, a gente chama de período. Tá? Então, vamos fazer a tradução desse texto daqui, né? Vamos supor que o cara partiu daqui, vou botar outra cor, para ficar mais visível, vermelho aqui. Vamos supor que o movimento começou aqui. Tá? O que seria esse tal desse T maiúsculo aqui? Esse tal de período. Período é o tempo necessário para o cara dar uma repetição só, dar uma volta completa. Tá? Então, por exemplo, o período é de 6 meses. Né? O que significa período igual a 6 meses? Né? Significa que ele dá uma volta completa, pelo menos uma volta leva 6 meses. Tá? Qual o período de translação da Terra ao redor do Sol, né? Quantos dias aí? Aproximadamente 365, né? O pessoal muda de vez em quando, né? Quando anda de sexto e tudo mais, aí muda ali o número. Mas o tempo, né, de rotação, né, o tempo de translação da Terra ao redor do Sol, né, também é uma noção de período, né? Então, o que vai acontecer? Essa noção de período é bem trivial, é bem intuitiva. Então, quando ele fala assim, o período é de tanto, o período, ele está falando o quê? É o tempo necessário para ele dar uma volta completa. Tá? Basicamente isso. E sempre é uma unidade de tempo, né? Então, as unidades podem ser de segundo, minuto, pode ser em hora, pode ser em meses, qualquer unidade de tempo. Não tem problema, tá bom? Então, um exemplo aqui que eu coloquei, ó. Então, deixa eu ver aqui. O exemplo. Um móvel, né, ele tem um período de 0,2 segundos. O que significa período igual a 0,2 segundos? Significa que a cada 0,2 segundos, né, ele dá uma volta completa. Então, para ele dar uma volta completa, ele leva apenas 0,2 segundos. Tá bom? Isso é período. Beleza? Bem trivial, bem tranquilo. Tá? Qualquer coisa, é só me avisar que eu volto aqui. E o que é frequência, né? A frequência também é intuitiva. O que seria a frequência, né? É o número de voltas que o cara dá num certo tempo. Né? E a frequência é indicada por um F minúsculo. Né? Então, por exemplo, né? A frequência é o número de repetições, né? Isso aqui é o número de repetições num dado tempo. Quer ver um exemplo de frequência? Né? Eu sempre dava esse exemplo lá no PVS quando era presencial, né? Então, a frequência de carros que atravessam uma rua, né? Aí você pode falar 3 carros por hora, né? Tá passando 3 carros a cada 10 minutos, né? Tá passando, sei lá, 20 carros a cada 5 minutos, né? É sempre o número de repetição de alguma coisa, né? Num dado tempo. Isso se chama frequência. Né? Frequência cardíaca, pode pensar assim, né? Frequência da nossa é, eletricidade que chega na nossa tomada, né? A frequência que chega na nossa tomada, ela tem 60 repetições por segundo, né? Então, tem vários exemplos aí que a gente vê no nosso cotidiano também de frequência. Né? Então, vamos lá. As unidades de frequência, né? Pode ser em hertz, pode ser em ciclo por segundo, né? Repetições por segundo, né? Pode ser em RPM, né? Que é rotações por minuto, e por aí vai. É sempre o número de repetições no dado tempo. Tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Né? Então, se ele falar assim, esse carinha aqui tá fazendo esse giro daqui com 5 RPS. Esse giro que esse cara tá dando aqui é de 5 RPS. Né? O que significa esse 5 RPS? Significa que ele está dando 5 voltas
em apenas 1 segundo. Tá? 5 repetições por segundo. Isso aqui é uma noção de frequência. Beleza? Tá? Pode ser. E quando a gente fala assim, e quando a repetição, a gente está medindo em segundos, né? Fazendo uma comparação em segundos, normalmente aparece em hertz. Tá? Tranquilo? Então, vou até dar um exemplo aqui. A eletricidade que chega na nossa tomada, né? Ela é uma coisa mais ou menos assim. Né? Opa, deixa eu escrever aqui de novo. É um negócio mais ou menos assim. Tá? É mais ondinhas assim. Então, a eletricidade aqui do Rio de Janeiro, quando chega na nossa tomada, ela tem frequência de 60 Hz. O que significa 60 Hz? Significa que ela faz essas ondinhas aqui, ó, significa que ela faz 60 ondinhas, né? 60 repetições em apenas 1 segundo. Né? Você pode entender Hertz como, poderia entender assim também, ó, 60 Hz, pode entender também como 60 RPS, repetições por segundo, né? Então, se você encontrar assim a palavra, esse HZ aqui, que significa Hertz em algum lugar, isso aqui também significa repetição por segundo, beleza? Então, por exemplo, na eletricidade que sai da nossa tomada, ela tem uma frequência, né, de 60 Hz. Tá? Então, significa que ela forma 60 ondinhas dessa daqui, né, 60 repetições dessas ondinhas aqui, né, em apenas 1 segundo. Beleza? Isso que é a tradução da palavra Hertz, repetição por segundo. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Beleza? Então, período é o tempo de uma volta completa, uma repetição. E a frequência, né, é a quantidade de repetições que ele faz em um dado tempo. Tá? E existe uma relação entre período e frequência, que é essa aqui que eu vou contar para vocês. Tá? Então, a frequência é sempre o inverso do período, e o período é sempre o inverso da frequência. Tá bom? Então, por exemplo, se ele falar assim, um móvel tem um período de 4 segundos. Significa o quê? Que ele deu uma volta completa e levou apenas 4 segundos. Tá? Aí ele pergunta qual é a frequência. A frequência, eu sei que é o quê? É o inverso, né? É só pegar o período, que é o t, e botar de cabeça para baixo. Então, a frequência é 1/t. Então, no lugar do t, eu vou botar 4. Então, a frequência aí que a gente vai achar, vou deixar 1/4 mesmo, não tem problema. É 1/4 Hz. Tá bom? Então, se ele tiver no enunciado período e pedir a frequência, é só você calcular assim, ó. Pediu a frequência e te deu o período, 1/período é a frequência. Né? Te pediu o período e te deu a frequência, 1/frequência vai ser o seu período. Beleza? Outro exemplo aqui na vida real, que a gente usa muito é RPM, RPS. Né? Eu dou aula também para o pessoal que trabalha com mecânica, né? Motores, por exemplo, né? Esses motores aí, geradores elétricos e tudo mais, né? Quem já foi técnico e tudo mais, eles trabalham em RPM, né? Então aquela máquina, né? Aquele eixo daquela máquina gira, sei lá, 3.000 RPM. Significa o quê? Que ela dá 3.000 voltas, 3.000 giros, rotações por minuto. Então dá 3.000 voltas em 1 minuto. Né? Um outro exemplo que a gente encontra RPM, RPS, é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Né? Dentro do nosso computador tem esse componente aqui chamado HD. Né? O HD é onde a gente armazena todas as informações que a gente deseja. Né? E é o grande. É como se fosse um. O que é HD? Né? É como se fosse um CD prateado, né, que guarda todas as informações do nosso computador. E ele fica girando. Esse giro daqui, ele vai influenciar na velocidade dele de você ler ou gravar informações nesse disco aqui, que o pessoal chama de HD. Tá? Até dentro desse HD, né, quando a gente compra um HD, a gente tem que estar preocupado com a velocidade do disco, porque a velocidade do disco vai aumentar ou não a velocidade dele de gravação ou leitura de algum dado. Tá? Então, se você for ver nessas etiquetas aqui do HD, sempre vai ter uma informação assim, ó, RPM 7.200. Poxa, dá 7.200 voltas esse disco prateado aqui, dá 7.200 voltas em apenas 1 minuto. Isso tudo para você ter velocidade de, sei lá, por exemplo, minimizar isso aqui, né? Ou maximizar isso aqui, né? Ou acessar algum arquivo, abrir alguma foto,
está lá armazenado no HD, né? Essa velocidade aqui de giro, né, influencia nessa velocidade também, influencia também nessa velocidade de você acessar uma informação. Diferente quando você clica lá em alguma coisa, e leva uma eternidade para carregar, né? Então, quanto mais rapidinho for o seu HD, né, menor vai ser o tempo de espera aí, que ele vai poder acessar essa informação rapidinho, tá bom? É outro exemplo aí do cotidiano, onde a gente encontra esse RPM, tá bom? E RPM, agora vocês já sabem, é a unidade de frequência. Então, aquele HD lá, 7.200, significa que ele dá 7.200 rotações por minuto, tá bom? Bem tranquilo, é bem tranquilo. Tá? Aí vamos lá, aí para terminar, já está no final já. A matéria é bem pequenininha mesmo. Então, quais são as equações do movimento circular uniforme? Tá? Então, como eu disse antes, não tem coisa nova, não tem coisa nova. Mas eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Qualquer dúvida é só me parar. Então, ó, isso aqui é só demonstração, não precisa se preocupar com nada disso, tá? Mas o que que acontece? Lá, quando a gente estava estudando grandeza linear, isto é, quando a gente estava estudando o cara andando numa estrada, né, a gente usava muito S para posição, e era em metros. Aqui, quando a gente está estudando grandezas angulares, isto é, quando a gente está estudando o cara fazendo curvas, né, andando em cima de curvas, né, fazendo curvas, andando em círculos, a gente vai fazer a seguinte conversão, só vai mudar as letrinhas. Essa tabela daqui é muito interessante para vocês terem guardados num caderninho de fórmulas, né, um catálogozinho, né. Isso aqui eu estou fazendo tipo uma legenda para vocês entenderem que não mudou nada, né? O núcleo do problema é o mesmo, só mudou só as letrinhas. Tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, S antigamente é usado para posição e era medido em metros. Agora a gente vai usar o quê? Essa letra grega aqui chamada φ, né? Para posição angular. Tá? A posição que ele está em cima do círculo. E antes a gente media em metros. Aqui agora a gente vai medir em radianos. Tá? É só mudou a unidade. Só mudou a unidade. Tá bom? Velocidade, por exemplo. Antes de velocidade era um V. Agora vai ser esse Wzinho daqui, que o pessoal chama de ômega. Tá? Antes a gente media velocidade em metros por segundo. Agora a gente vai medir em radianos por segundo. Tá? E o que mais de informações que a gente tira disso? Né? Aquela fórmula lá da velocidade média, que era ΔS sobre ΔT, né? É só a gente fazer, como é que a gente faz a conversão, né? Readapta isso aqui para coisas que estão girando, e não coisas que estão andando em linha reta. Por exemplo, esse V daqui, agora ele vai se chamar desse ômega, onde antes era ΔS sobre ΔT, no lugar desse S, a gente vai botar esse φ. Né? Então, entre linhas não mudou nada. Né? A gente só diferenciou uma do outro com letras diferentes para falar que esse cara daqui está andando numa estrada. Opa, passei aqui, esse cara aqui está andando numa estrada, e esse carinha daqui, ó, ele está andando em círculos. Né? Andando em círculos assim. Mas a fórmula, né, se você for tirar essa máscara daqui, volta a ser essa daqui. Não mudou nada, basicamente. A fórmula do sorvete era S igual a S0 mais VT. No lugar do S, a gente viu lá em cima aqui, ó, que no lugar do S a gente bota agora esse φ. A posição inicial, esse S0, agora é φ0. A gente viu que logo aqui em cima, que é no lugar do V, agora é esse ômegazinho daqui, esse Wzinho. E o T não muda, o tempo é tempo em qualquer lugar. Só fiz a readaptação. Então, quando ele fala assim, o cara tá andando em cima de tá formando uma circunferência, o cara tá andando em círculos, né? Quais são e ele tá com a mesma velocidade sempre, né? Ele é um movimento circular uniforme. A forma que a gente vai resolver esse problema é a mesma que a gente já resolvia antes. A única diferença é que a gente vai usar esse conjunto de letrinhas agora, só para falar que o cara não está andando mais numa linha reta. Só para falar que o cara agora está andando em círculos. Mas acaba sendo a mesma coisa. Tá? E outra informação aqui muito pertinente, muito importante, essa aqui de cima que eu vou comentar agora. Tá? Se por acaso ele te pedir no problema algumas informações como essa aqui, por exemplo, ele quer saber o S, né? O equivalente do S, que é o cara dando na estrada, o equivalente do S, né, no movimento circular é o φ.
como é que a gente sai do φ e chega no S? É só pegar a grandeza, né, angular e multiplicar sempre pelo raio. Se você multiplicar esses dois daqui, ele volta a ser a sua grandeza, que antes era a grandeza linear, tá bom? Por exemplo, a velocidade também. Se ele te pedir, por exemplo, qual é o valor da velocidade, né? Mas o que você tem em mãos é o seu equivalente no universo circular, né? E você tem informação do raio, se você realizar o produto entre esses dois aqui, você vai encontrar o seu equivalente, o valor do seu equivalente linear. Tá? Então, essa tabelinha daqui também é importante. Mas não se preocupe se você não entendeu ainda. A gente vai fazer exercício sobre isso. Agora. Tá? Mas essa página toda aqui, eu vou deixar guardada até no... Deixa eu tirar um print. Eu vou deixar guardada no caderno de vocês. Tá? Então, vou abrir aqui. E agora aqui tem mais duas turmas, é uma só, né? Eu vou deixar aqui na capa essa informação daqui, mas depois eu arrumo. Coloco numa pasta, junto essas duas turmas e coloco essa informação lá dentro. Tá? Então, as fórmulas que a gente vai ver hoje basicamente essas daqui, tá bom? Por isso que eu deixei aqui no caderno de vocês. Já está sendo atualizado, né? Daqui a pouco aparece aí no computador o celular de vocês. Aí não precisa copiar tudo isso. Tá? Se tiverem problema, não estou conseguindo acessar meu caderno, vocês me avisem, é só me avisar que eu mando para vocês no privado ou no grupo, tanto faz. Beleza? Então vamos fazer uns exercícios. Tá? Vamos fazer uns exercícios. Tá? Isso aqui são duas fórmulas extras também. Vou deixar guardado lá no caderno de vocês. Print. Já vou explicar já o que é cada um. Tá? Como, por exemplo, ele está te pedindo a velocidade angular. Tá? A velocidade que ele está girando. Velocidade angular. Tá? Mas a única informação que ele te deu foi o período. Como é que você sai do período e volta para a velocidade angular? É só pegar 2π, né? O 2 é um número, π pode deixar esse símbolo mesmo, não tem problema, não precisa muito transformar isso aqui em 314 não, deixa assim mesmo. Tá? Gente grande deixa π mesmo. Divididos pelo período, o valor do período. Se você resolver essa continha, você vai encontrar a velocidade angular. São duas fórmulas extras aí que são bastante interessantes. Evita de você aplicar, fazer análises difíceis. Né? Isso aqui já é o resultado dessa análise. E eu já estou te dando a resposta para você. Então, a única coisa que você vai ter trabalho é substituir mesmo. Tá bom? Só pegar o valor do período e jogar aqui. E você vai encontrar esse ômegazinho. Tá? Tem outra fórmula também, para esse mesmo problema. Se ele te der, no caso, a frequência, né, e pedir o ômegazinho, como é que você faz? Só a aplicação da fórmula mesmo. Você pega o 2π, né, o π deixa esse símbolo mesmo, e multiplica pela frequência que você vai achar essa velocidade angular. Tá? São mais duas formulinhas que eu vou pedir para você deixar guardado no seu catálogo. Beleza? Vou só conferir aqui. Às vezes eu estou perdido aqui. Deixa eu ver aqui. Tá funcionando. Às vezes o meu microfone para sem querer. Então vamos lá. Então vamos fazer uns exercícios para terminar o dia, né? Terminar o dia não, terminar a física, né? Vocês devem estar cantando aí, graças a Deus. Tá? Isso aqui também. Vou deixar guardado no caderno de vocês. Né? Isso aqui, se ele pedir aceleração centrípeta, né? E você tem informação sobre... Agora que você já tem informação desse ômegazinho e do raio, é só você pegar esse ômegazinho ao quadrado, vezes o valor do raio, que você vai encontrar automaticamente a aceleração centrípeta. Tá? Outra formulinha aí, que eu vou deixar no caderno de vocês. Depois eu arrumo o caderno de vocês. Pra não ficar bagunçado e feio. Tá? Mas para vocês não ficarem só olhando para essas fórmulas aqui e dormirem, né? Então, vamos fazer esse exercício aqui. E ele está pedindo algumas coisas. Tá? Então, vamos lá. Ele disse assim, um ponto material descreve um movimento circular uniforme. Tá, vamos traduzir isso, que os caras adoram escrever difícil, né? Tem um cara que está fazendo um círculo, ele está girando em círculos. Mas ele disse que o raio que ele está girando é de 15 centímetros. Tá? O raio que ele está girando, então R é de 15 centímetros. Isso aqui é o raio. Ele falou isso aqui, ó. O móvel completa uma volta a cada 10 segundos, né?
Tenta traduzir o que significa essa informação daqui. Uma volta completa a cada 10 segundos. E ele pede isso aqui, ó, determine o período e a frequência, determine a velocidade angular. Né? Velocidade angular é aquele ômegazinho assim. Ele pede a letra C, a velocidade escalar, ele quer o V. Tá? E na letra D ele pede o valor da aceleração centrífuga. Vamos resolver essa questão daqui, bem fácil. Isso aqui eu tirei de um concurso, que essa questão daqui ela é a introdução a uma questão difícil. Sabe aquelas questões que tem? Primeiro você tem que fazer 10 passos para depois chegar lá perto da resposta. Né? Isso aqui é como se fosse a parte inicial de uma questão antes possível. Tá? Ele tinha que calcular toda essa galerinha aí para depois dar a resposta. Tá? Deixa eu só para não me perder, para não fazer besteira, tá? Eu vou confirmar aqui. Hoje é até 16h05. Então, só para não ferrar a vida de vocês, engolir o tempo de outro professor, que eu tenho medo disso pra caramba, né? O cara ficar bolado, hackear meu computador, né? Pichar o muro da minha casa. Então, eu sempre termino no tempo certinho. Então, faltam 10 minutos aí pra gente terminar, então dá tempo da gente fazer essa questão. Eu vou dar 5 minutos e depois a gente corrige. Beleza? Mas tentem fazer o período, a frequência, tá? A informação do enunciado. Com a informação da letra A, você encontra a letra B. Para fazer a letra C, você usa a informação da letra B. E para responder a letra D, você usa informações das letras anteriores. Tá bom? Então pense em um cadinho, né? E depois a gente vai corrigir. Tá? Vou ficar aqui em silêncio. Né? Então pegue aí qualquer folha aí, papel aí, material escrito e tentem rabiscar alguma coisa. Ué, ficou mudo? Ou eu caí? Tá mudo. Não, é para tentar fazer esse exercício aqui. Tá bom? Beleza? Esse é o último exercício do dia. Último exercíciozinho. Só tentar rabiscar isso aqui. Beleza? Show. Mas depois a gente corrige. Ainda hoje.
Então, eu vou fazer aqui com vocês, essa questão daqui. Mas ela é bem trivial, bem tranquila. Então, a primeira coisa que ele pede é o período e a frequência, né? Só que ele falou assim, né? O móvel completa uma volta a cada 10 segundos, né? Isso aqui que ele está passando é um bizu, né? Então, vou escrever aqui, ó. Eu vou puxar essa câmera um pouco para o lado aqui, assim. Aqui, assim. Bom, se ele falou assim, o móvel completa uma volta completa a cada 10 segundos, né? Aí você tem que lembrar, né? Que o período, a definição de período, né? É o tempo necessário para ele dar uma volta completa, né? Então, aqui vai ficar como, né? Se ele dá uma volta completa a cada 10 segundos, o período já é 10 segundos. Tá bom? Isso aí direto. E quando ele fala assim, agora eu quero o valor da frequência. A frequência, né, como é que a gente cobra a frequência a partir do período? É só pegar o valor do período e botar de cabeça para baixo, né? Isto é, 1 sobre o período, né? Então, a nossa frequência, ela vai ser o quê? 1 sobre 10. Tá? Hertz. Beleza, né? Molezinha. Tudo isso tem que fazer a tradução do texto, né? Então, a cada 10 segundos ele dá uma volta completa, então o período é 10. Tá? E a frequência é só pegar o valor do período e botar de cabeça para baixo, 1 sobre 10, que é o valor da frequência. Tá? Aí na letra B, vamos ver a letra B. Eu vou escrever aqui, B. Ele quer a velocidade angular, né? Bom, é só a aplicação da fórmula, velocidade angular. Você pode calcular assim, ó, 2πf, ou você pode calcular assim, 2π sobre t. Tá? O período e a frequência a gente já tem essas duas informações, né? Então é só substituição mesmo. Então, o ômega aqui, né? A velocidade angular aqui vai ser o quê? 2π vezes a frequência, então vai ser 1 sobre 10. Então, vou botar aqui, ó, 1 sobre 10. Tá? Resolvendo essa conta daqui, vai dar quanto, né? 2. A gente tem esse 2 aqui multiplicando e tem esse 10 aqui dividindo. Dá para simplificar os dois porque os dois são pares, né? Então aqui vai ficar assim, ó. Simplifica, simplifica. O π a gente não mexe, deixa o π aí, sobre 5. E qual vai ser a unidade que a gente vai usar? Tem que lembrar lá na definição que era em radiano o segundo. Tá bom? Mas se você calcular também usando essa outra fórmula, também dá certo. Tá? Então, ômega vai ser o quê? 2π sobre período, né? O período que a gente achou era 10. Resolvendo essa continha aqui, vai ficar assim, o 2 é par e o 10 também, né? Então, aqui simplificando por 2 e por 2, vai ficar assim, ó, π sobre 5, também é a mesma unidade, radiano por segundo. Beleza? Então, essa aí seria... é o mesmo resultado. Eu fiz de duas formas diferentes, essa é a letra B. Tá? A letra C, ele pede o seguinte, né? A velocidade linear, ele quer o V. Então, vou pegar aqui outra cor. Ele quer o V. O V, né, se a gente já tem informação do ômega, que é o seu análogo, né, no movimento circular, como é que a gente sai do movimento circular e volta para o movimento linear, né? É só pegar o ômega, que é o seu análogo, né, e multiplicar pelo raio. Então vai ficar assim, V é igual ao ômega, que é π sobre 5. Isso tudo vezes o raio. O raio, ele diz enunciado, que vale 15 centímetros. Então eu boto aqui 15. O 15 e o 5 estão na mesma tabuada, tá na tabuada do 5, né? Então eu vou cortar. Aqui vai ficar um 3. Então a velocidade aqui vai dar o quê? 3π, centímetros por segundo. Tá bom? Por que centímetro? Porque o raio está em centímetro, tá? É sempre uma unidade de comprimento por um tempo. Né? Os tempos aqui nessa questão estão em segundo mesmo. Tá? Só tem que lembrar que o ômega está em radiano e a velocidade aqui, se V, está em uma unidade em centímetro, em metro, quilômetro, tá? Como o raio aqui estava em centímetro, por isso que a gente bota aqui centímetro pelo tempo, segundo. Tá bom? E o último aqui, ó. Vou botar em outra cor para não confundir. Letra D. Ele pergunta para você o valor da aceleração centrípeta. Aí tem diversas maneiras de você resolver. Para você calcular a aceleração centrípeta, você pode fazer V ao quadrado sobre R, tá? Ou pode fazer aquele ômega ao quadrado vezes o R. Tanto faz o caminho que você for usar. Vai dar igual. Então, por exemplo, a aceleração centrípeta aqui vai ser o quê? V ao quadrado, né? Que é
a velocidade é 3π, né? Então, bota aqui 3π, mas tudo isso ao quadrado. Então, ao quadrado aqui. Sobre o valor do raio, que é 15. Aí é só a gente resolver isso aqui. Só tem que tomar cuidado que esse quadrado aqui serve por 3 e esse quadrado aqui serve por π, tá bom? Então vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3 é 9. Π ao quadrado, quanto que é π ao quadrado? Sei lá. Então, a gente vai botar aqui π ao quadrado. Sobre quanto? Sobre 15, que é o valor do raio. Tá? Não precisa pegar o π, chamar isso aqui 3,14 e levar ao quadrado, não. Pelo amor de Deus. Tá bom? Aí vamos simplificar isso aqui, ó. Os dois estão na mesma tabuada, né? Na tabuada do 3. Então aqui vai dar o quê? Dividindo aqui por 3 vai dar 3, dividindo aqui por 3 vai dar 5. Então poderia escrever assim, ó, 3π ao quadrado sobre 5. E qual é a unidade que a gente vai botar de aceleração? É só você olhar para a unidade da velocidade, é a mesma coisa, só que tem um quadrado no final. Então vai ficar assim, centímetro por segundo ao quadrado. Tá bom? E tá aí o resultado. Então a letra A, o período dá 10, ou 1 sobre 10, que é a frequência. Tá? Na letra B, a velocidade angular vale π sobre 5. Não precisa chamar esse π de 3,14, pelo amor de Deus, deixa assim mesmo. A letra C, a velocidade linear, né? Ele quer um V. Só apliquei no ômega-r, né? Que vai dar 3π, centímetro por segundo. E o valor da aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta é só você aplicar na fórmula. Poderia ser V ao quadrado sobre R. Tá? Então, dividindo um pelo outro, né? Deu esse 3π ao quadrado sobre 5. Ah, deu um número feio pra caramba. Não, mas deixei ele assim mesmo. Isso aqui é a resposta, tá? Correta. Tá bom? Eu não precisa mexer mais nisso aqui. Isso aqui já está bem resolvido já. E aí a gente finaliza. Dúvida. Pode falar. Normalmente no Enem, nessas provas de vestibular, eles não pedem um número simplificado na resposta? Ah, raramente. Às vezes ele deixa assim também. Eu já vi questão que ele deixa nem mexe no π. Ele deixa o expoente mesmo, ele nem resolve a conta. Porque senão aí não seria avaliar você se você sabe resolver o problema. Estaria avaliando se você é uma calculadora humana. Se fosse 3 sobre 5, ó, se não tivesse esse π ao quadrado, se fosse assim 3 sobre 5, né, isso aqui dá para resolver. Né? Como é que é 3 dividido por 5? Aí eu vou contar um macete aqui pequenininho, rapidinho aqui. Multiplica por 2 aqui e aqui. O de cima vai dar 6 e o de baixo vai dar 10. Então 3 vezes por 5 é a mesma coisa que 6 vezes por 10. Né? Quando a gente está dividindo qualquer número por 10, é só botar a vírgula na frente. Assim. Então isso aqui, lá no Enem, ele vai pedir para você resolver. Agora isso aqui, não. Um π ao quadrado, Deus me livre. Né? Só se ele falar assim, suponha que o π vale 3. Né? Próximo a 3 ali. Aí dá para fazer também essa conta. Né? Ficaria 9 vezes 3, 27, 27 sobre 5. Aí dá para resolver Mas também. aí, no caso, se a gente encontrar que eles adoram fazer isso, a opção de 3 sobre 5 ou 0,6, o certo seria o simplificado, né? Não, são iguais. São os dois números. Mas aí, então, no caso, iria anular a questão, né? Sim, porque olha só. É igual uma questão que foi anulada há muito tempo na UERJ, que era assim. Era alguma questão de geometria que uma das respostas eles queriam aloprar, eles botaram assim, 1 sobre raiz de alguma coisa, acho que era 1 sobre raiz de 2, e na outra alternativa estava escrito assim, raiz de 2 sobre 2. Esses números aqui são iguais. Tinham duas respostas iguais. 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que isso. Essa aqui, por exemplo, letra A, essa aqui é a letra D, por exemplo. A pessoa poderia marcar isso aqui estava certo e poderia marcar isso aqui estava certo. A questão foi anulada. Tá? Se aparecer na linha assim, meio, e na letra C, 0,5, a questão vai ser anulada, porque meio é a mesma coisa que 0,5. Não tem um jeito nem certo. As duas são iguais. Os dois números são iguais. Beleza? Deu para entender isso? Beleza, obrigada. Meu Deus, eu passei. Alguém vai me matar. Então, para não atrasar mais ninguém, né? Para não atrasar vocês, vocês vão ter aula daqui a pouquinho. Agora, né? Meu Deus, estou engolindo até Até já começou. Então, é basicamente isso. Daqui a pouco eu mando a gravação para todos vocês. Beleza, pessoal? Manda ainda hoje. Bota lá no YouTube. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deem um berro aí, manda lá no grupo.
Manda no privado, não tem problema não. Se for desabafo também, né? Orei a sua matéria, pode falar também, não tem problema não. Tá Eu já bom, tô professor. acostumado. Semana que vem, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Ou ao longo da semana, quem tiver dúvida. Então é isso. Valeu, pessoal.